Uma vez por mês, sabe, ela me fazia de babá. E sempre depois que o Dylan já estava dormindo à noite. Mas quando Nicole não volta para casa naquela noite, seus pais sabem que alguma coisa está muito errada. Recentemente, Nicole tem andado com uma turma da pesada, com uma queda por bebida e drogas. Sabia que se ela não voltava para casa e não avisava que alguma coisa estava errada, era porque ela não podia. Na manhã seguinte, Jerry, o pai de Nicole, já falecido, se dirige a uma delegacia de Sayreville e faz um BO de pessoa desaparecida. O detetive Jim Novak assume a chefia do caso. Os pais sabem se há alguma coisa errada com os filhos e eu disse, o que o senhor acha? E o senhor Arocas virou e me disse, eu acho que ela está morta. Antes de suspeitar de algum delito, você tenta descartar todas as outras coisas normais que geralmente você encontra num caso de pessoa desaparecida, sobretudo com adultos, porque não é de fato um crime um adulto desaparecer. Uma descrição de Nicole, de seu carro, um Chevy Malibu 1980 preto, foram inseridas no Sistema Nacional de Dados Criminalísticos. É para ver se algum outro departamento de polícia dos Estados Unidos teve contato com aquela placa. Mas ninguém havia consultado aquela placa. Nem o carro for encontrado por aí e verificado pela polícia. Jerry Arocas deu ao detetive Novak detalhes sobre a filha. Ela não gostava de dirigir o próprio carro, ainda mais à noite, e não lhe agradava muito os amigos que ela tinha. Ela, particularmente, não gostava do namorado dela, Michael Reed. O detetive Novak conhece Mike Reed. Reed é um suspeito em casos recentes de roubo de carro. Eu sempre pensei nele como o melhor mentiroso que eu já conheci. E ele era capaz de mentir para mim e sorrir enquanto mentia. Era daqueles caras tipo Charles Manson. Porém, o maior medo do pai é que o recente hábito da filha de usar drogas, heroína, pode ter algo a ver com seu desaparecimento. Os detetives iniciam o trabalho conversando com alguns dos amigos de Nicole. Eric Nordling, Todd Connors e Mike Reed. Os detetives entraram na casa dele para ver se encontravam Nicole. Enquanto outros da equipe conversaram com os 3 moradores. Eric, Todd e Michael. E todos negaram ter tido qualquer contato com ela, só disseram terem visto Nicole sair naquela noite para fazer o que eles chamaram de ficar de bar em bar tomando umas. Quando nós estávamos saindo, Michael me chamou e disse, Sr. Novak, eu quero que saiba que eu não amava a Nicole. Nós éramos só amigos. E eu olhei para o detetive, Sargento Sprague, e ao mesmo tempo um disse para o outro, ela está morta. E a razão pela qual sentimos isso é porque ele usou o verbo no passado e não havia motivo naquela altura para pensar na Nicole a não ser no presente. A menos que houvesse... Mas e daí? Não há provas que sustentem uma intuição. Eles continuam a investigar o caso como pessoa desaparecida, contatando hospitais locais, verificando serviços de guincho e fazendo contato com a polícia estadual. 2 dias se passam e não há sinal de Nicole nem de seu carro. Nessa altura da investigação, nós não tínhamos pistas. Quando você não volta para casa após um certo número de dias e ninguém sabe de você por uns dias, bom, essa pessoa realmente talvez não seja uma pessoa desaparecida por vontade própria, mas de fato alguma coisa errada pode ter acontecido. Eu saía na varanda do quintal todas as noites, olhava em volta e dizia, me manda um sinal, alguma coisa, onde você está, sei que está por aí. Desesperada por respostas, a família está disposta a tentar qualquer coisa. Meu tio Walt Warner trabalhava no departamento de polícia e ele sugeriu um médium a quem a força policial às vezes recorria. Frank St. James mora em Nova Jersey e é famoso por encontrar pessoas desaparecidas. Sou como um satélite humano, algo assim que vai a qualquer lugar, captando algo aqui e ali. Consigo focar e chegar bem perto. Às vezes tudo vem muito rápido, em flashes. É como enxergar com os olhos da vítima. Mas ele tem uma regra. Não admite nenhum familiar na sessão. Diane Malcaluso, melhor amiga de Pat Arocas, vai em seu lugar. Meu marido e eu levamos um gravador para gravar a sessão, além de uma foto da Nicole. E o que a foto mostra ao médium, ninguém gostaria de ouvir.
Já adianto que o pressentimento não é bom. Ela parou de respirar em algum momento da manhã de domingo. A mãe solteira Nicole Aroucas de Saraville, Nova Jersey, está desaparecida há 3 dias. O médium Frank St. James diz que ela está morta. Ela parou de respirar em algum momento da manhã de domingo. Meu coração quase parou quando ouvi aquilo, porque eu tinha esperança de que talvez ela estivesse por aí, com amigos. O médium alega estar captando imagens de Nicole na noite em que ela saiu com os amigos. Compraram drogas no sábado. Vão para uma autoestrada. Vejo uma estradinha vicinal. Ela não se mexe. Ela não está muito longe de casa. Eu sinto alguma coisa sobre... quinta-feira. Será que o médium tem razão? Nicole será encontrada na quinta-feira? Eu não esperava que ela estivesse viva. Senti isso quando ela não fez contato e não voltou para casa. Eu sabia. Só que eu precisava encontrá-la. O casal Aroucas convida o médium para visitar a casa. Talvez ali ele tenha um quadro mais claro de onde a filha Nicole possa estar. Deixado a sós, ele anda pela casa. É na cozinha que Frank alega ter contato com o espírito de Nicole. Nicole começou a vir muito facilmente. Parecia que eu estava flutuando sobre a água. Uma estrada de terra, pontes, taboa, o carro dela no brejo. Uma das rodas estava dentro d'água. Uma sensação de sufoco. Senti que se eu estivesse parado a uns 8 metros de onde ela estava, eu não seria capaz de vê-la. Não dava para ver da estrada. O único jeito era de cima. O pai de Nicole leva a fita das 2 sessões com o médium para o detetive Novak. O investigador é cético, mas ele também está num beco sem saída. Eu não sou ingênuo a ponto de pensar que só porque eu não tenho essa habilidade especial, não significa que ela não foi dada a uma outra pessoa. Não havia pistas, nada. E olha que a gente não se acomodou nem um pouquinho. Eu achei que mal não ia fazer. Começamos a checar todas as áreas que se pareciam com as áreas descritas pelo médium. Havia uma velha ponte com trilhos, onde a taboa era alta, onde havia um brejo, terreno, lagoas e lagos. E a vistoria deu negativo. Aí, então, o detetive se lembra de mais de uma coisa que o médium havia dito. Eles usaram um helicóptero para vistoriar essas áreas? Estávamos a apenas 3 dias do início da investigação nessa época. Como eu ia requisitar um helicóptero? Achei que iria enfrentar alguma resistência. No dia seguinte, porém, Nova consegue o helicóptero. É quinta-feira, dia 6 de junho. Um dos pilotos perguntou por que estávamos usando o helicóptero da Polícia Estadual. E eu disse, bom, estamos seguindo a pista de um médium sobre uma pessoa desaparecida. E eu pensei assim, oh, meu Deus, faça com que a gente encontre alguma coisa, porque, senão, eu não sei onde eu vou enfiar a minha cara. 5 minutos depois, sobrevoando uma área escondida de brejo, muito similar àquela que o médium visualizou, eles localizam algo. O piloto perguntou que tipo de veículo nós estávamos procurando e eu expliquei a ele que era um Chevy preto e nessa hora ele disse, eu acho que tem, que vi algo lá embaixo no meio do mato ao longo da Harrington Bay. Enquanto o helicóptero dava várias voltas sobre o local para achar um ponto onde o piloto pudesse pousar o helicóptero, você podia ver que havia de fato alguém dentro do veículo.
Porém, o que era visto de cima não era tão facilmente visto de baixo. Bom, foi necessário pousar na região da praia por causa da taboa alta e também do entulho. Era um aterro de uns 2,5 km², todo coberto de taboa. Não dava para ver nada, nós tivemos que ir cada um por um lado. E quando eu me aproximei de uma curva, eu fiquei surpreso, porque, de repente, eu vi o carro a uns 8 metros da curva. O médium havia dito que mesmo estando a 8 metros do carro, você não conseguia vê-lo. O médium havia dito também que ele tinha um mau pressentimento sobre Nicole, que ela estava morta. Olhei lá dentro e vi o que parecia ser o corpo de uma mulher. Eu notei a posição do corpo dela. As portas do carro estavam travadas. Passei um rádio para a central e foi confirmado que era de fato o carro da Nicole. Quando abrimos a porta do veículo, ela não parecia estar sentada atrás do banco do motorista. Ela parecia estar mais para o meio do veículo, entre o banco do motorista e o banco do passageiro. O veículo ainda estava engatado e a chave não completava a fase final de ignição. No interior do carro, a polícia encontra uma carta na bolsa de Nicole, datada de 1º de junho, a noite de seu desaparecimento. Parecia ser um bilhete de quase suicídio. Entretanto, não havia prova de que um suicídio tivesse ocorrido. Eu me lembro de estar feliz por ter encontrado a Nicole. Mas parecia que eu ia desmaiar e não desmaiava. Era mais ou menos isso, entende? Meu coração só doía pela Pat, por Jerry e por Dylan. A autópsia indicou a causa da morte: intoxicação aguda por morfina, ou seja, overdose de heroína. O promotor do caso dá a morte como sendo suicídio. Será mesmo? Não havia sentido para mim ela ter feito isso. E também não convence os detetives do caso. Primeiro, tem a carta de Nicole encontrada em sua bolsa. A tinta da data era de cor diferente da tinta do resto da carta. E eu achei aquilo bem estranho. A mãe de Nicole confirma que a filha sempre registrava seus sentimentos, até os mais sombrios. Tudo que passava pela cabeça dela era escrito em algum lugar, porque ela estava numa vida perigosa. E caso alguma coisa acontecesse, ela queria ter certeza que as pessoas ficariam sabendo, principalmente o Dylan. E tem a localização do carro. Ficava na minha cabeça o que o pai de Nicole tinha me dito, que ela não gostava de dirigir à noite. Ela teria que ter passado por cima de dormentes descartados, partes de telhado que foram jogados na área. Não tinha como Nicole ter ido de carro a esse local em particular, ainda mais à noite. Outra pessoa devia estar no volante do carro. E algumas outras coisas nos chamaram a atenção. Coisas que não estavam lá, como utensílios para se drogar, não havia agulhas nem seringas, só um cadarço no chão do carro. Além disso, o detetive Novak se lembra do que o médium dissera na fita. Nicole não estava sozinha quando morreu. Tem pelo menos mais 2 ou 3. Eles estão ali. Sabem o que aconteceu. Isso indica mais do que suicídio. Aos 22 anos, Nicole Arocas é encontrada morta dentro de seu carro, abandonado num brejo escondido em Nova Jersey. Sua morte é considerada suicídio, mas, segundo o médium, havia outros envolvidos e o chefe dos detetives também pensa assim. Qualquer um que lesse aquela carta podia facilmente chegar à conclusão lógica de que tinha sido suicídio. Entretanto, ninguém tinha a informação que eu tinha. O namorado dela, no primeiro dia da investigação, se referiu a Nicole no passado. E além da posição do corpo, o fato de o carro estar travado. A maioria das famílias, quando um ente querido comete suicídio, acaba percebendo, após olhar para trás, que os sinais do suicídio estavam presentes. Ou estavam deprimidos ou tendo algum tipo de problema. Aqui os pais insistiam muito que não acreditavam que Nicole tivesse tirado a própria vida. E se de fato ela tivesse feito isso, a cena do crime seria totalmente diferente. Normalmente, quando a morte é por overdose de heroína, ela é quase que simultânea à injeção da droga. Não há tempo para tirar a seringa do carro, guardar algum papel ou limpar todo o painel e deixar o carro todo limpinho.
Se você vai injetar uma droga, você provavelmente estaciona o carro. O veículo tinha sido deixado engatado. Se ela estivesse, digamos, tentando deixar o local e de repente a overdose bateu e a matou, então o veículo teria ficado sem gasolina antes da polícia encontrá-lo. No entanto, quando engatamos ponto morto e demos partida, o carro funcionou normalmente. O bilhete de suicídio estava dobrado dentro da agenda. Ela provavelmente deixou ele dentro do carro. Portanto, o que parecia ser um suicídio não estava batendo com nada. Se Nicole não cometeu suicídio, como foi que ela morreu? Novak suspeita de Todd Connors, Eric Nordling e do namorado dela, Mike Reed. Eu não conseguia imaginar por que as pessoas de quem eu suspeitava fariam uma coisa dessas a uma amiga. Para os detetives, parecia haver apenas uma resposta. Pela legislação de Nova Jersey, quem causa a morte de alguém por meio de narcótico, tecnicamente comete um homicídio. Eu falei com as pessoas envolvidas, mas não deu em nada. O caso está oficialmente encerrado, mas para Novak ele ainda está aberto. Às vezes é melhor dar um passo para trás e deixar as pessoas envolvidas acreditarem que elas levaram a melhor. Assim elas começam a se abrir com os amigos. Nos 3 meses seguintes, essa estratégia deu resultado. Assim como eu sentia repulsa por tudo que acontecera com Nicole, os amigos de Eric, Todd e Mike Reed também sentiam o mesmo. Porque nós começamos a receber ligações de informantes com relação ao que estava sendo dito. Disseram que Mike Reed injetou em Nicole e ela teve a overdose, então ele a deixou naquele aterro. Só que isso não seria aceito no tribunal por ser só de ouvir dizer. Para ter a chance de condenar Mike Reed, era preciso obter confissões das pessoas que estavam com Nicole quando ela morreu. E a espera continuou. Após o carro ser vistoriado pela delegacia central, ele ficou no pátio por muito tempo mesmo. E cada vez que eu saía da delegacia, eu olhava para o carro e dizia: "Vamos lá, Nicole, me dá uma força." Eu repeti isso, acho que umas 100 vezes. Nos 3 meses seguintes, esse caso consumiu o detetive até uma noite de dezembro. Eu estava cumprindo alguns mandados num conjunto habitacional sem nenhuma relação com este caso. E achei uma correntinha. Era de uma criança e seu nome era Nicole. Embora não pertencesse a Nicole Arocas, o detetive vê isso como um sinal. E eu achei que isso era uma resposta da Nicole para mim. Talvez fosse hora de chamar os envolvidos e falar com eles de novo. Porém, como Mike Reed está preso por um outro delito, Novak chama seus amigos Eric Nordling e Todd Connors. Eric foi o primeiro a entrar porque sentimos que ele era o elo mais fraco. O sargento Burns disse ao Eric que conhecia a família dele e que sua família ficaria muito decepcionada com o que tinham feito a Nicole. Nessa hora, o Eric caiu no choro e começou a falar. Todd Connors, porém, não admitiu nada. Eu confrontei o Eric, eu gritei com ele. Isso é coisa que se faça? Deixar a moça ali apodrecendo? Ele virava o rosto, ele estava na mão. Mas ele disse que não queria falar mais nada. Novak precisa de declarações de Connors e de Nordling a fim de condenar Mike Reed pela morte de Nicole. Poucas semanas depois, Novak teve sua chance. Ele detém Todd Connors por descumprimento de mandado expedido por uma cidade vizinha. Só que desta vez, ele se adiantou. Novak chama também uma investigadora da promotoria. Ela ameaça indiciar Connors por obstrução da justiça se ele não falar. Connors tem sua última chance e a jogada dá certo. Todd finalmente confirma o que Eric Nordling já tinha admitido e o que o médium visualizara 6 meses antes, que Nicole não estava sozinha quando morreu. De acordo com os depoimentos, por volta de 8 da noite de 1º de junho de 1996, Nicole, Todd, Eric e Mike Reed saem para comprar drogas. Meia hora depois, em Perth and Boy, Nicole desconta o cheque do seguro-desemprego. Às 9 horas, em Newark, Mike Reed compra heroína. Num posto de serviços da Garden State Parkway, Eric e Todd injetam a droga. Mike Reed injeta em Nicole. Todd e Eric apagam. Quando eles voltam a si, estão no aterro e Nicole está inconsciente.
Incapazes de reanimá-la, eles entram em pânico. Porém, Mike Reed mostra a eles a carta, a mesma que a polícia inicialmente pensou ser um bilhete de suicídio. Ele limpa todo o carro, remove todas as pistas e trava as portas. Os 3 jovens andam uns quase 4 quilômetros de volta para a casa de Todd Connors. Ela jamais teria feito aquilo com eles. É isso o que me incomodava. Jamais. Mesmo se fosse considerada culpada, ela jamais teria feito aquilo. No dia 16 de dezembro de 1996, Michael Reed é condenado pela morte induzida por droga de Nicole Arocas. Ele alega ser culpado e é condenado a 10 anos de prisão. Todd Connors e Eric Nordling saem livres. A acusação de obstrução da justiça é retirada em troca do depoimento que deram. Nós não tínhamos nada. Encontramos a Nicole com base na informação que nos foi dada pelo médium Frank St. James. E foi isso. Eu não vejo como é que alguém poderia refutar essas informações. Eu não sei explicar, e eu nem tentaria. Eu certamente não teria problema de falar com o médium, nem de falar com o diabo em pessoa se fosse ajudar a elucidar alguns dos nossos crimes. Cuidei de centenas de casos. Este foi particularmente gratificante e também triste ao mesmo tempo, mas senti que ajudei essa família, pelo menos. Se lágrimas pudessem construir uma escada e as lembranças uma estrada, eu andaria até o céu para trazer você de volta. Nada estará como deveria. A avenida não fecha, a gente jamais vai vê-la de novo. Ela não teve um funeral normal, nada foi igual, estava tudo fora do lugar.